a mensagem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus pela vida da bispa Edileuza. Saiu, mas voltou, né? Tem que ouvir a voz de Deus. Diga, eu preciso ouvir a voz de Deus. Amém? Esse mês de junho, o Senhor colocou uma reflexão para a gente dentro do jejum da colheita. Amém? Fala para teu irmão assim, o que? Diga assim, o que está faltando para você ter uma colheita extraordinária? O que te falta? Diga para teu irmão, o que te falta para colher o extraordinário? Amém? Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 19, verso 11. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 19, versículo 11. Sem muitas delongas, né? Quando você for encontrando, você vai se levantando para a glória de Deus e vai dando glória. Vai encontrando e vai dando glória. Amém? Atos capítulo 19, verso 11. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Deus, diga assim, e Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. 12 diz, de sorte que até os lençóis e aventais se levava ao seu corpo e aos enfermos, e os enfermos, as enfermidades fugiam deles e o espírito maligno saía. Diga glória a Deus. Agora procura para ter, o que te falta para você ter uma colheita maravilhosa? Esse mês lá em Israel, na cidade de Jerusalém, todos os israelitas, eles vão ao monte das Lamentações e levam os seus projetos diante de Deus e levam as suas primícias da colheita. Então eles levam ali e eles falam 52 vezes assim, Baruch Hashem. Diga assim, Baruch Hashem, que quer dizer Deus seja louvado, ou louvado seja o nome do Senhor. Aqui, quando Apolo estava ministrando lá na cidade de Coríntio, ele procurou assim, se eles já tinham, aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos e perguntou, recebeste vós o Espírito Santo quando crê? E eles ainda não tinham recebido a palavra do Espírito Santo, eles não ouviam a Deus, mas somente eles acreditavam no batismo de João, que era para o arrependimento. Mas próprio João Batista diz que vem um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então eles não sabiam ali, mas Paulo diz que quando você crê, você já recebeu. Diga, eu creio. Quando você declara que crê, você já recebeu. Agora eu não sei o que você está querendo colher nesse ano de 2026. Amém? Diga, mas a minha colheita vai ser extraordinária. Milagres extraordinários dentro da nossa colheita é aquilo que nós não estamos pensando, mas diz assim a palavra do Senhor que
que Ele vai nos dar aquilo que o coração nunca pressentiu, os ouvidos nunca ouviram e nem os olhos viram. Amém? Quantos vocês estão preparados para essa colheita? Porque essa colheita vem através do Espírito Santo. Não é com a tua própria força do teu braço que tu vai colher, mas com a força daquele que diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais e terrena, como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Amém? Então, a sua colheita extraordinária é porque você tem o Espírito Santo. E ali, Paulo, foi uma colheita tão maravilhosa, bispo, de alma, que foram 3.000 almas se converteram ao Senhor. Deus mudou? Não. E aí, ele sempre explica para nós que de 2 em 2. Porque precisa de uma multiplicação. Jesus ali no monte, quando estava aquelas 5.000 pessoas, mulheres e crianças, aos olhos humanos não tinha condições de alimentar aquele povo que estava ali. Mas tinha uma criança que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o próprio Jesus procurou para Tiago o que é que nós precisamos para alimentar essas pessoas. Ele disse 14.000 denários. Amém? E ele disse, então traz para mim. Quando eles trouxeram para Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos, que ele só tem uma criança ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Na colheita dele só dava para ele comer. Mas quando Jesus pegou esses pães e esses peixes, levantou para os céus e fez um ato profético, e ele deu o quê? Graça. Diga, Senhor, graça eu te dou. Quando você dá graça por aquele alimento que chega na tua mesa, aí Deus vai fazer que venha o quê? Multiplicação, amém? Nós fomos ali, eu não sei se vocês lembram, que eu sempre dou umas moedinhas. Quanto ela pegou uma moeda de dólar aí, que o apóstolo deu? Agora, quando eu estava lá em Marabá, que saímos daqui, o senhor vai em Marabá, Deus levantou o carro, levantou o óleo e lá já tinha um banquete preparado. E aí, um telefonema, ela colocou e disse, olha, eu tenho 1 quilo de moeda aqui nos Estados Unidos e em agosto eu vou lhe entregar. Por quê? Porque eu tinha somente a semente, amém? Às vezes você só tem a semente, e se você comer essa semente, você vai passar o quê? Necessidade. Aquela mulher que tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, o profeta determinou para ela dizer, faz primeiro para mim. Quando ela fez esse ato de entregar, aí o que aconteceu? Ele disse, não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na botija até que chova sobre Israel. Parece que ontem choveu, bispo, foi hoje? Foi ontem, deu uma chuvinha, deu? Diga, ainda está chovendo. E a palavra ainda está valendo. Amém? Porque ele disse, olha, faz primeiro para mim e o que? Não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. Aos olhos daquela mulher, ela só disse, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer para mim e o meu filho comer e depois morrer. Mas uma palavra profética, ela muda situações e muda destino, amém? E eu tenho uma palavra profética para a tua vida hoje. Amém. Eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. Eu tenho uma palavra profética sobre o teu ministério. Eu tenho uma palavra profética para a tua família. Diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa decretar essa palavra. Você precisa decretar o efatá na tua vida. Porque nós tiramos agora 150 dias de oração, que é renovação. Nós faremos o ato profético efatá. Nós faremos o ato profético Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós vamos fazer o ato profético Shavuot, que é a festa das primeiras colheitas.
E nós vamos fazer o ato profético, o Baruch Hashem, que é Deus seja louvado pelas tuas finanças, amém? Diga, primeira palavra profética. Jesus disse assim para Pedro, ele disse, eu estava num programa e lá em Palmas, 4 horas da manhã, aí ele disse, olha, eu vou lhe falar uma coisa, apóstolo. Diz que Pedro andou 2 vezes sobre as águas. Se a gente for olhar, né, ele começou, Jesus, ele veio o quê? Através de uma palavra, ele disse, Senhor, se és tu que está aí, deixa que eu vá até a ti. E Jesus deu uma palavra profética para ele, disse assim, o quê? Vem. Diga, vem. É uma palavra profética. É só 3 letras, mas tem um poder sobrenatural, amém? Então você vai decretar o quê? Que as bênçãos venham sobre você. Diga, vem bênção. Amém? Aí o que? Pedro começou a andar sobre as águas. Quando ele andou sobre o ventre de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele saiu do ventre de Jesus, ele fez o quê? Afundou, não foi isso? Primeira andada de Pedro foi dentro do ventre. Depois Jesus pegou ele o quê? Pelas mãos e andou de novo. Às vezes você até afundou, mas Jesus hoje te pega pelas mãos e vai te levantar e você vai andar sobre as águas, amém? Diga, segunda palavra profética hoje para a minha vida, segunda palavra profética. Jesus fala para o centurião que disse, nunca tinha visto uma fé desse tamanho. Diga, fé tem tamanho. A fé em Deus não é com a tua força do teu braço, não é com a tua fé, mas diz Hebreus capítulo 6, diz que a fé em Deus, diga, eu vou andar sobre a fé em Deus, não é na minha. E aí Jesus disse, o centurião disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas diga apenas uma palavra e meu servo será o quê? Curado, né? Diga outra palavra profética sobre a minha vida hoje. Jesus diz assim, vai, não foi? A primeira qual foi? Vem. A segunda foi, ele disse, vai. Quando ele obedeceu, o que aconteceu? No meio do caminho, ele já teve a notícia que o servo dele estava o quê? Curado. Amém? Quando você sair daqui, você vai aí encontrar o problema, mas ele já está o quê? Resolvido. Glória a Deus. Aí Deus colocou, tem um americano que vai comigo até lá no Uruará, que ele disse que quer comprar cacau para Canadá e para os Estados Unidos. Eu disse, não, deixa eu ir em Belém primeiro, porque se eu fosse ouvir, eu ia olhar para cá, para ir para Santarém. Mas você está mandando eu ir ainda em Belém, ele vai ter que esperar para nós ir até lá em Uruará. Amém? Então o que? Você tem que ter o que? Direção. Primeira palavra, vem. Você precisa determinar a bênção na tua casa. Tu vai chegar lá na tua casa e vem bênção. Vem bênção. Vem o recurso financeiro, a colheita. Entendeu? Diga, a colheita é extraordinária. Aquilo que você não esperava vai vir. Porque é o sobrenatural de Deus nas tuas bênçãos. Eu pedi ao Senhor só paletó preto, Deus outro tudinho. Só que eu ganhei um lá em Marabá, que é Calvin Klein, pastor. Veio desse estado de Calvin Klein. Esse outro aqui me deram aqui o kit de aposta que eu comprei para você, estava guardadinho, também é americano, só dólar. Né? E eu pedi para o Senhor só preto, porque eu coloquei uma foto preta no banner e disse, agora esse ano eu vou usar só preto. E Deus vai fazendo o quê? Eu tenho que determinar. Então você precisa determinar o quê? Na teu guarda-roupa. Mas se teu guarda-roupa está cheio, os cabides, que não dá de botar nada, como é que vem? Tira os velhos para ver o quê? O novo.
Aqui os discípulos eles fizeram aqui, Paulo procurou. Ei, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles não, nem ouvi falar. E eles chegaram e disseram, olha, pois agora ele colocou a mão sobre eles, impôs a mão e eles receberam o quê? O Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você vai viver no sobrenatural de Deus, no extraordinário de Deus. Não quer dizer que não vai ter luta, vai ter batalha, vai ter guerra, tem. Amém? Até para vir para cá eu via por lá e a van não passou de manhã, eu entrei na outra aqui, mas o Senhor já rodei aqui tudinho, não faltou um óleo. Na hora que o Senhor faltou o óleo num carro, o Senhor mandou outro, e mandou de longe, e mandou de perto, e aí ele vai suprir na necessidade. Primeiro é que a gente tem que ir no sobrenatural. Ele disse, vai sem alforje, vai sem dinheiro, lá Deus, onde tu for, Deus vai prover a tua colheita. Amém? Diga, eu tenho a semente. Eu tenho a semente. Se eu comer a semente, não vai ter plantação, e sem plantação não tem colheita. Amém? Eu comecei a plantar lá na cidade de Davinópolis açaí gigante. Aí disse, apóstolo, os pés é grande? Não, grande é o cacho. O cacho dá quase 30 quilos ou mais por cacho. Esses outros dá o quê? 7 a 10. Mas não tinha nada, eu não tinha a semente ainda. Deus mandou a semente, plantamos 10. Eu fui aprender a plantar, porque o Senhor dá segundo a sua capacidade. Eu fiz o canteiro. Entendeu? Fui aprender que não é eu botar a terra preta para germinar, eu boto areia. Aí botei areia e começou a nascer. Depois eu comecei a mudar. Para depois mudar para onde? Eu fui começar a estudar para poder fazer o viveiro. Para botar o sombrite, para saber o que ele vai organizar, para depois passar 6 meses mais aprendendo. Agora o pessoal lá só está amanhã. Depois é que eu vou plantar as copas. Agora já pensou eu com 10 mil pés de açaí gigante, dando aí em torno de 150 quilos por ano cada pé. E diga, eu preciso plantar. E sempre eu ministrava essa palavra, bicho. Se você quer colher rápido, você planta o quê? Cebola. Quantos já ouviu isso aí? Mas eu nunca plantava o pé de coco. Aí você quer colher mais, você planta o quê? Pé de coco, que com 3 anos está dando aí. Esse aí vai estar dando em torno de 7 cachos, e cada cacho em torno de 30 quilos. Quantas toneladas eu não vou estar tendo? Mas aqui muito é dado, muito é cobrado, amém? Então você precisa plantar. Diga, eu tenho a semente. Diga, eu tenho a semente. Qual é a semente que eles receberam aqui quando Paulo estava dando? Eles não tinham a semente, Paulo tinha a semente e deu o Espírito Santo para eles. Através de quê? Da imposição de mão. Agora, se tu tem o Espírito Santo, Deus te deu o dom e tu não usa, como é que tu vai colher? Porque todo trabalhador é digno de quê? De seu salário, né? Diga, quem mais planta, mais colhe. Então você precisa plantar em quê? Em vida. Você quer colher rápido, você planta cebola. Você quer colher mais, você planta pé de coco. Você quer colher todos os dias, você planta em quem? Em vida, porque uma vida vale mais do que qualquer dinheiro no mundo. Amém? Há mais ou menos um ano atrás, o cidadão lá em Marabá disse, apóstolo, eu quero montar uma indústria de blocos, mas eu não tenho a máquina, nem o dinheiro e nem o terreno. Aí depois vamos jogar água no terreno aqui. Aí jogamos, aí depois ele disse, eu não tenho o recurso. Eu disse, bote a proposta para comprar a máquina sem nenhum centavo, 120 mil reais.
Deus moveu os céus e ele está lá com a máquina, né? E ele disse: apóstolo, o primeiro milheiro de bloco é seu, né? Então dá 4.000 e pouco. Ele disse: não quero 1 milheiro, eu quero 10 milheiros de bloco, que dá 44.000. E ele disse: olha, eu já cadastrei e agora eu vou começar a comprar cimento de carreta igual o senhor falou, já está aprovado, né? Então quando a gente planta em vidas e essa vida prospera, ela vai ter gratidão para com você, amém? Diga: eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a semente, e aí eu preciso espalhar essa semente. Diz que Salmo 126 diz assim: aquele que vai andando semeando com choro, vem com seus feixes o quê? Cheio, e seus lagares vai o quê? Transbordar. Amém? Então você quer que os lagares transbordem? Semeie. Diga para o irmão: semeie. Diga: o que está faltando? Uma pergunta, não foi lá isso? O que está faltando para você ter uma colheita extraordinária? Você vai semeando, nem todas as sementes vão nascer. Eu entendi isso. De 10.000 sementes, 6.000 chegaram ao estágio. Uma teve que arrancar, a outra a lagarta comeu, a outra. É isso aí, vem o cortador, vem o migrador, vem o destruidor. Mas você vai continuar semeando. Diga: eu vou continuar semeando. Eu vou continuar vindo. Eu vou continuar profetizando sobre as cadeiras. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus determinou. Eita, glória! Oh, Deus não está vendo o seu esforço? Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar o nosso destino, igual o profeta disse lá para a mulher, que não ia faltar farinha na panela, nem azeite na sua botija, até que chovesse sobre a terra. Diga: ainda está chovendo. Ainda está chovendo. E a palavra ainda está valendo. A palavra ainda está valendo. Aí você vai falar assim: vem benção. Vem benção. Glória a Deus. Então você vai fazer isso acontecer, né? Eu fui agora em Palmas. Há 10 anos eu lancei uma semente. Às vezes a terra nem quis receber. Eu disse: há 10 anos atrás eu precisava ir na Bahia, e aí o presidente da Câmara de Vereadores lá, que era amigo do bispo, eu disse: bispo, Rogério, eu preciso de um carro para ir na Bahia. E ele disse: vai almoçar lá em casa e de lá você vai escolher o carro que você quer ir. Aí tinha uma SW4, uma Hilux e um Corsinha. Ele disse: escolhe qual que você quer ir. Eu pedi o Corsinha. Aí ele foi lá dentro, mandou a mulher trazer o documento. Hoje vereadora Delma Freitas. Ele disse: esse aí está sendo ofertado. Até hoje ainda com o bispo. Aí eu só cheguei agora que o bispo voltou para lá e eu disse: agora está na hora de trocar o carro. Tem 10 anos. Né? Mas o que? A semente, na hora que eu vi ela, eu falei assim para ela: minha vereadora. Mas quem era o vereador era o marido, 2 vezes, e mais uma terceira vez como presidente da Câmara. Ela disse: eu nem gosto de política. Eu disse assim: mas recebe que é de Deus. Aí ela concordou. Amém. Quando eu chego lá em Palmas, quem é que era a vereadora? Era ela. Disse: olha, profeta, tu é homem de Deus. Teve uma situação que ele saiu aí para deputado, ficou na primeira suplência, se ele assumisse, então ela foi eleita. E aí agora eu fui lá, fiquei. Quando ela foi lá, ela foi buscar, mandou buscar na rodoviária, levou para o hotel e pagou 4.900 só de hotel. Né? Porque a semente foi lançada.
E aí o esposo chega e diz, olha, eu quero que você venha coordenar a minha campanha. Ele diz, não posso só ajeitar as pessoas para trabalhar. Ele disse, não, eu quero você. Ele disse, eu posso orar a Deus? Aí passou 121 dias, eu voltei lá, disse, ó, Deus permitiu. Ele disse, o que vai ser gasto? Ele disse, não, primeiro foi o propósito de uma chácara de vender de 6 milhões. Ele disse, olha, 200 mil reais é seu aqui, e é a primícia. Então o que é? Foi lançada a semente. Eu saí 25 dias agora só no estado de Tocantins. Comecei por Araguatins, vi até a prefeita lá, viu, do Buriti, e aí fui até Porto Nacional. E o que? Teve até um candidato a governador que disse, olha, eu vou ligar para o meu marketing aqui, quero você lá em Porto Nacional e eu vou mandar o dinheiro da despesa. Veio? Não. Eu fui, não faltou nada. Porque se eu fosse olhar para o meu bolso, eu não tinha condição de ter 10 mil para fazer essa despesa. E graças a Deus, nós não ficamos sem comer. Comemos nos melhores lugares de Palmas. E Deus supriu todas as nossas necessidades. Amém? Diga para teu irmão, semeie. Que com certeza a colheita vem sobrenatural sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Você vai estar com a oportunidade de semear. Não é a quantidade, entendeu? Não é a quantidade, é o quê? A qualidade que vai fazer a diferença. Vem aqui na mão da bispa. Aqui, bispa, vem. A bispa vai colocar aqui que ela vai abençoar. Quero que ela abençoe a minha vida, né? Estou trazendo aqui a semente, né? Esse mesmo pouquinho que tem aqui, ele vai multiplicar. Você está com a oportunidade de semear. Não diga que não tem. Ou se tiver o Pix, manda o Pix na bispa, porque aqui é uma terra boa. A quanto é que você quer que multiplique? Igual aqueles pães ou aqueles peixes? Eu quero sobre aqueles peixes. Eu quero sobre os peixes. Que é 2.500%. Entendeu? Aí, se for 10 mil, já vai para quase 50 mil. Mas eu quero os peixes. Amém? Diga, qual a multiplicação? O que falta para você ter uma colheita extraordinária? Semear. Aqui eu estou colocando, estou colocando aqui a semente que eu quero que ela multiplique. É o que eu tinha. Igual aquela viúva. Mas eu quero uma multiplicação de quê? De 2.500% antes de eu sair do Pará. Glória a Deus. Porque na colheita é que está, a semente é uma coisa, quando você colher, aí lá você vai dizimar e você vai primiciar. Amém? Também posso lançar minha semente? Pode lançar a sua semente. Entendeu? Porque aí é a colheita sobrenatural sobre a tua vida. Você vai ter essa oportunidade de dizer, bispo, eu quero, porque a palavra vai estar valendo. Aí você vai chamar as bênçãos para a sua vida. Né? Aí você vai chamar. Hoje eu conversei com os 2 maiores produtores de cacau do estado do Pará. Um de Altamira e outro de Uruará. Um é a rainha do cacau. Olha aí. Amém? Glória a Deus. Diga, eu vou semear. E a multiplicação que eu quero, que vai vir sobre a minha vida, é de 2.500%, porque é bíblico e está lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Era o quê? 5 pães alimentou 5.000 pessoas, uma multiplicação de 1.000. Cada pão alimentou 1.000, cada peixinho alimentou 2.500%. Amém? Diga, eu vou lançar nesse mês uma semente profética sobre as minhas finanças. E eu colherei a 1.000 e a 2.500%. Tem outras multiplicações lá, 30, 60, 100, eu quero aí de 2.500.
Porque o Senhor disse: se estiveres em mim e eu estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres, vos será o quê? Feito. Por que eu preciso? Eu estou comprando ali um quarteirão que nunca venderam ali em cima na Simpal. Eu disse: olha, lá são 30 lotes. E eu disse: aí só vai servir para fazer a faculdade, a rádio e os grandes templos do Senhor. Já estou indo para lá para colher. Lá é 44 mil reais os 10 milheiros de... Aí eu fui calcular, eu acho que não dá nem de cercar o terreno. Aí eu disse: vamos recalcular e pedir para haja essa multiplicação, amém? Quantos precisa de uma bênção financeira? Se levante e levante as mãos para o céu. Amém? Glória a Deus. Vou colocar aqui só um minutinho. Tá? Glória a Deus. Eu recebi uma moedazinha que a menina achou que era a dracma perdida, que nós vamos lançar esse livro, era de 200 cruzeiros, de 1984. Aí eu disse: às vezes não resolve. Olha uma dia aqui, ó. Pega aqui, Elete, uma aqui. Quantos que lembra, aqui a moedinha aqui, quantos lembra de da Marcha para Jesus 2019? Vem aqui, Rose. Olha, Rose, essa aqui tem um cantor Rubens Uchoa que recebeu uma nota dessa aqui, entendeu? De $1, segurei. Entendeu? Aí o que aconteceu? Ele disse: apóstolo, da Marcha para Jesus que ele cantou aqui, com o quê? Com febre. Está aqui o testemunho dele, depois eu vou mandar o vídeo que nós fazendo a entrevista. Ele disse: olha, eu mudo de carteira, mas o dólar que você me deu, eu guardo ele e está comigo. Já está, se desligar não tem problema não, que a bateria já estava, amém? Né? Eu pedi 10 celulares desses para o Senhor. Esse aí foi 2.500, foi 10 que eu pedi, né? E o celular que eu pedi foi agora os S26. Vou em Belém, vou decretar os melhores. E aí o que fez na vida dele, Rose? Ele disse: olha, eu fui eleito a vereador de Palmas e fui o que? Reeleito. Porque nunca faltou o recurso e ele é um dos melhores vereadores de Palmas. E ele disse: nós vamos fazer um culto de ação de graça, volta lá em Rondon para você contar esse testemunho e você agora vai de graça. Né? Ele guarda esse testemunho e ele disse: e eu creio que essa temporada que eu vou sair a deputado estadual, lá só tem 23 vagas, é 24, mas porque uma é minha. Amém? Você precisa determinar as bênçãos sobre a sua vida. Você precisa profetizar sobre a tua vida. Porque você tem o Espírito Santo. Amém? Cadê a Maria Helena? Tudo bom contigo? Né? Amém? Então diga: eu e minha casa vamos prosperar em nome de Jesus, porque eu tenho a semente. Diga: eu tenho a semente e ela vai prosperar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar sem muitas delongas. Glória a Deus. Vem para cá. Qual é o nome dele? Abner. Vem cá, Abner. Abner, vem cá. Vem cá com o tio. Vem cá. Vem cá com o tio. Vem orar com o tio. Vem orar. Vem orar. Vem orar. Vem. Isso. Vem para cá orar. Vem para cá. Vem. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, é o nome de Jesus. Nós te louvamos. Nós te agradecemos. Te apresentamos, Senhor, a vida, Senhor, da bispa Edileuza, a vida, Senhor, do Marcelo, em nome de Jesus. Vem para cá, Marcelo, né? Orar por você, né? Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor,
as necessidades, te apresentando, Senhor, porque diz a tua palavra que os aventais de Paulo eram colocados sobre os enfermos e eles, Senhor, eram curados. Então, Senhor, nós determinamos, Senhor, a cura, a restauração, Senhor, ministerial do teu filho, para a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. Te apresentamos, Senhor, toda a casa da tua serva, Senhor, todas aquelas pessoas, Senhor, que não vieram, aquelas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, afastadas, que o Senhor traga de volta, para a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. Glória a Deus, quanto pode aplaudir Jesus? Vou passar aqui para a bispa e viu? Essa semana está com a oportunidade de lançar a semente profética. Liga assim, bispo, eu quero lançar a semente profética. Amém? Pode ficar à vontade. Amém, glória a Deus. Está me enrolando. Glória a Jesus. Senhor, nós te